Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 21 de junho de 2024, sexta-feira, excepcionalmente às 8h01, oportunidade na qual devemos julgar 40 feitos presencialmente, além dos 34 sinalizados na última segunda-feira, dia 17 de junho, em julgamento virtual. Cumprimento inicialmente o desembargador Glauber Rego, inclusive pelo seu retorno hoje a esta Câmara, após uma semana de atividades fora do Estado, e mesmo de folga teve a oportunidade de representar o Tribunal em vários momentos, inclusive na posse do senador Flávio Azevedo. Seja bem-vindo, Excelência. Cumprimento o desembargador Ricardo Procópio, bem assim ao doutor Anísio Marinho, primeiro procurador de Justiça, agora com assento nesta unidade judiciária. De igual forma, cumprimento a todos que estão nos assistindo presencialmente e também à distância, e o faço pessoalmente na pessoa do doutor advogado José Romero. Seja bem-vindo, Excelência. Particularizo meus cumprimentos à servidora Ieda Maria dos Santos, lotada na Divisão de Transporte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em nome de quem cumprimento todos os demais serventuários, inclusive colaboradores terceirizados, prestadores de serviço deste Tribunal de Justiça. Saúde igualmente os policiais militares, subtenente Torres, o sargento Diogo, lotado no GSI, hoje responsável pela segurança do trabalho nesta Câmara, nesta sessão. Muito obrigado, senhores. Ordem administrativa, leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Eu aprovo. Desembargador Glauber Rego. Desembargador Ricardo Procópio. Ata. Expediente. Passa a palavra à doutora Raíssa Rego. Ofício número 293. Senhor Presidente, com os meus cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência em atenção ao ofício número 44 de 2024, para agradecer, em nome de todos os servidores dos juizados especiais, cíveis, criminais e da Fazenda Pública do nosso Estado, tão prestimosa e respeitosa menção, certo de que a referida iniciativa em muito motivará a continuidade da boa prestação dos serviços já efetuados pelo sistema dos juizados especiais. Na oportunidade, agradeço aos excelentíssimos senhores desembargadores Glauber Rego e Ricardo Procópio, que compõem a Câmara Criminal, por anuírem com tão importante referência aos que exercem suas atribuições com zelo, compromisso, dedicação e profissionalismo. Registro por oportuno o orgulho e satisfação de trabalhar para o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, na busca pela excelência na prestação dos serviços aos cidadãos. Respeitosamente, Cláudio José Marinho de Lima, chefe de gestão geral dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte. É só? Só. Agradecemos ao doutor Ricardo, Cláudio José Marinho, pela excelente aceitação da proposta, o que muito estimula essa presidência a continuar nessas saudações dos servidores do Poder Judiciário, em particular do segundo grau, sempre em nome de um servidor específico a cada sessão. Muito obrigado, doutor Cláudio José Marinho de Lima. Será anotado na ata e nos seus anais. Indicações de propostas. Rememoro o pedido de colaboração, excelentíssimos senhores advogados, para que, quando promoverem sustentação, seja presencialmente ou de modo virtual, que observem suas vestes talares, inclusive, além do paletó adequado, uma beca que poderá ser adquirida por cada um, não é? No comércio local, até por preservação da saúde. Às vezes você chega aqui sem a beca e pega uma beca que não muito cheirosa, digamos assim, é muito agradável a sustentação. E uma recomendação é nesse sentido. Vestes talares, como disse, em fase da liturgia do nobre encargo, uso de linguagem adequada, principalmente quando se tratar de processo com segredo de justiça, e ambientação. O colega está no escritório e muitas vezes está fazendo a ostentação com o cachorro, passando atrás latindo,
uma senhora se arrastando, alguma coisa. Então, essa ambientação é muito importante para a própria grandeza do advogado ali que está usando a palavra. Bom, ainda em proposição, propõe voto com considerações pelo natalício do desembargador João Rebouças, que exatamente ocorrerá no dia de hoje, 21 de junho. E ao senhor Dr. José Sato de Souza Nunes, esposa da desembargadora Judite Nunes, que ocorrerá no próximo dia 28. Por fim, propõe voto de congratulações ao empresário Flávio Azevedo, primeiro suplente pela posse na cadeira de senador do Estado do Rio Grande do Norte, ocorrida no último dia 19, na cadeira do senador Rogério Marinho. O senador Flávio Azevedo tem aproximadamente 5 décadas dedicado à engenharia civil em nosso estado e construiu uma carreira de sucesso brilhante como empresário dessa construção civil. Foi presidente do Sindicom RN e da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, a FIERN, instituição que comandou de 2003 a 2011. Também já foi secretário estadual de Desenvolvimento Econômico de 2015 a 2018 e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, entre 2008 e 2011. A Sua Excelência, nossas congratulações. Para indicações e propostas, passa a palavra ao embargador Glauber Rego. Senhor presidente, bom dia a todos, advogados, servidores, doutor Ricardo, doutor Anísio, Vossa Excelência, e imediato agradecer a presteza da presidência aqui deste órgão fracionário e também do doutor Ricardo de compreender e aceitar a realização dessa sessão no dia de hoje, que ordinariamente aconteceria ontem, em face de agenda da vice-presidência que estava na capital do nosso país, e nesta agenda também tive a oportunidade de participar da solenidade de posse lá do senador Flávio Azevedo, mas também ocasião em que, e principalmente para conhecer, senhor presidente, a central de custódia lá do Distrito Federal. Então, uma realidade bem mais aperfeiçoada do que a nossa aqui. E, enquanto gestor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário Potiguar, pude observar que a gente precisa avançar muito. Há uma necessidade. Então, eu trago essa experiência, vou dialogar com os juízes auxiliares, com a servidores e tentar aí, na medida do possível, fazer essa adequação e esse aperfeiçoamento. Então, senhor presidente, no mais, ratificar todas as proposições já formuladas por Vossa Excelência, e eu não tenho nenhuma a fazer nesta oportunidade. Obrigado. Pois não, excelência. Com a palavra, o embargador Ricardo Procópio. Sem proposições, presidente, a não ser também ratificar as que foram feitas por Vossa Excelência. Pois não, excelência. Concedo a palavra ao doutor Anísio Marinho, primeiro procurador de Justiça. Apenas também para desejar as boas-vindas ao desembargador Glauber e também gostaria de me associar às proposições formadas por Vossa Excelência. Pois não, excelência. Senhor presidente, Vossa Excelência permitir, eu tinha imaginado já fazer em outras oportunidades, mas no dia de hoje, em especial, por conta desse reconhecimento do servidor Cláudio Marinho. A iniciativa de Vossa Excelência de, em todas as ocasiões, em todas as sessões, fazer o registro, né, de um servidor, dar visibilidade àquele que constrói aqui junto conosco o nosso dia a dia, né, que são os nossos servidores de gabinete, da administração do tribunal, e que com esse gesto aparentemente pequeno, quando Vossa Excelência iniciou, eu digo, coisa sem necessidade. No primeiro momento. No primeiro momento, mas hoje a gente enxerga a grandeza, né? Um ato simples, singelo, mas que tem um significado ímpar, né? Em especial aquele que é destacado. É dada a visibilidade, ele é visto, ele é lembrado, né?
Você, Imagino que essa seja a ideia de Vossa Excelência. Né? você viu a resposta, a satisfação do Exatamente, serviço. pois é. Né? Então, uma coisa simples, né, que tem o valor. Inclusive, aproveitando essa Parabéns. efetiva compreensão de Vossa Excelência, a partir da próxima, eu vou submeter à corte, né? Porque eu estou fazendo sozinho. Na hora que Vossa Excelência silencia, eu concordo, mas eu, facultando a palavra para ver se ela fica mais forte, deixa de ser da presidência, é da Câmara. De acordo? A partir da próxima. Pode ter certeza que a gente escolhe pessoas bem representativas daquele órgão, juizados especiais, por exemplo. Esse rapaz é coordenador lá há muitos anos, talvez nunca tenha sido lembrado, né? Competente, né, Excelência? Muito bom. Realmente foi uma orientação de Deus. Bom, abra a ordem jurisdicional, com julgamento de feitos com pedido de sustentações orais e demais processos apresentados em mesa, isso na ordem regimental. O primeiro é da relatoria do desembargador Ricardo Procópio, é em segredo de justiça, apelação criminal 086498224-2022, apelante é LF da C, advogado doutor José Romeu da Silva, apelado do Ministério Público. Eu até pedi para a nossa oficial da Justiça sugerir ao doutor advogado que, se ele quiser fazer uma ostentação mais livre, mais aberta, por se tratar de segredo de justiça, deixaria para o final dos trabalhos, né? Como o senhor Excelência já nos avisou que se restringiria, evitar não citar o nome das partes e alguns fatos, mais que, certo? Então, assim sendo, Vossa Excelência dispõe agora, já em mesa, Excelência? Pronto, estando em mesa o feito, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos a partir de agora. Senhores desembargadores, diletos, é com alegria que nos juntamos a vocês nessa manhã, na nossa capital Potiguar, para expressar a necessidade de chamar a atenção de vocês para a apelação que vamos apresentar. Mas também eu fiquei muito envolvido no clima de cordialidade, humanidade e dedicação de trazer os seres não notados aqui presentes. Então também me pareio a vocês nesse sentido, pois o poder público não é feito pelo último escalão, mas pelo pilar, onde forma todos uma só massa, o agente público. Então, sendo assim, muito me gratifica estar ouvindo tais palavras. Desembargador Saraiva, sobrinho, também trago para vossa informação, a título ainda de introdução e aproximação de interesse cognitivo para falarmos sobre o caso e quebrar um pouco o gelo, é que Natal passa a receber o Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E nós estamos à frente desse polo Mackenzie e já estamos fechando alguns cursos na área jurídica voltada para a tributação. Então é excelente notícia para o estado do Rio Grande do Norte, onde a gente traz para a nossa capital, para o nosso estado, o Polo Mackenzie Natal, que fica ali na Romualdo Galvão. Já estamos trabalhando em AD e teremos o presencial também. Isso ficará registrado nos nossos anais e a Câmara Criminal passa a ser, nessa sala do desembargador Carlos Augusto, um marco histórico registrado para as nossas aproximações tratativas no mundo jurídico e acadêmico. Pois, o meu assunto vai se tratar... Vamos constar essa colocação de Vossa Excelência em ata, viu, Raíssa? Agradeço. Muito importante. E temos feito algumas parcerias com o Poder Judiciário, que vai trazer muita folga na área tributária, diante dos 167 municípios que temos, que mais de 120 não tem sequer um birô tributário. Pois não, Excelência. E o ativo municipal está lá parado e boa parte não sabe nem como requerer. Imagina, parabéns desde logo. Ok? Excelência, desembargador Saraiva, sobrinho, seu nome sauda a todos, tá bem? A apelação consiste em sua observação central na inconsistência da coerência da sentença face à fragilidade da fundamentação. Eu vou trabalhar 3 pontos. Primeiro ponto, são 3 pontos trazidos pela denúncia. Estupro de vulnerável, estupro continuado e um estupro no dia 30/6/2002. Todo o caderno processual foi trabalhado na ideia da palavra exclusiva da vítima. Ora, com essa palavra da vítima, foi cercado todo o Poder Judiciário com toda a fidalguia, respeito
e dedicação para, de fato, ver tais coisas. E no início, eu não faria outra ação senão cercar-se de toda a instrumentalidade para ver se, de fato, tais palavras são consistentes. Há um inquérito, há uma investigação, há uma busca contínua e nenhuma denúncia é apresentada de forma insoldada, apenas por querer. Mas tem que ter um mínimo razoável. E, excelências, o que nós encontramos é que não há fala fora dos autos que possa influenciar. Se não for trazida aos autos, não há. E a minha parte central é que o autor diz o que o texto expressa. Fora do texto do autor, fora da palavra do autor, eu não posso construir e nem me debruçar sobre a necessidade de buscar fora da palavra do autor base para que venha a sustentar. Ora, se a palavra da vítima é a base, é a coroa de toda a instrumentalidade do processo, então ela deve ser mantida como verdadeira até que se prove o contrário. O que pode sustentar, talvez, fora a inverdade ou a economia da verdade da palavra da vítima, sejam provas, sejam laudos, coisas que são secundárias para trabalhar a sustentação da palavra da vítima. Porque a palavra da vítima passa no nosso ordenamento a ter uma ponte de confiança para trazer a denúncia. Eu pergunto a vocês, olhando olho no olho dos senhores, a palavra da vítima, quando não é provada pela própria vítima, se não é mantida pela própria vítima, se é quebrada, o que vai se fazer? Vamos então para o fato. Eu digo, olhando para os senhores e atento à vossa perspicácia, o seguinte: eu sou senhor dos meus pensamentos. Eu sou senhor dos meus pensamentos, mas sou escravo das minhas palavras. Ora, se a vítima diz que foi abusada, então eu tenho que acreditar e ela vai sustentar. O primeiro caso, excelência, acontece onde ela diz que teve relação com o acusado de vulnerabilidade, onde ela está. O caso é o seguinte: ela diz que estava indo para a escola, para-se o carro, esse rapaz para no carro, ela e a prima dela entram no carro, no banco traseiro, vai para frente. E o carro em movimento. Isso não foi dito nem no inquérito, mas só na instrução de julgamento. E ela alegou que foi violentada em um carro em movimento, ele dirigindo. Ora, o juiz Jacó disse: não vou acatar tal coisa, porque tal coisa foge à possibilidade, à razoabilidade do acontecido. Quem disse tal coisa foi a prima dela que estava no carro, que alega todo o acontecido. Ninguém do círculo familiar, núcleo menor, da matriz social dela, pai e mãe, se envolve nesse processo. Começa a cair o cartelo de cartas da autora. Não houve estupro de vulnerável. Mas calcada a tese, a acusação, a palavra dela, justamente na sua prima. Que disse à sua mãe, a prima disse à sua mãe, a tia da vítima, da suposta vítima, que quando a sua tia é trazida aos autos e perguntada, ela diz: não, a minha filha conta que estava fora do carro e vendo tal coisa. Veja que as palavras começam, e está tudo escrito nos autos, começam a mostrar que há inconsistência, há uma armação, ou quem sabe, não houve uma orquestração sequer de pensar cognitivamente. Quando vai para estupro continuado, a magistrada diz: não, a vítima não provou, é tudo genérico, não há nada probatório, nada que sequer passe a trazer uma possibilidade. Então, o estupro vulnerável não foi provado. Não é que foi provado, não é fático, como foi dito. De vulnerabilidade foi derrubado. A de continuidade, senhoras e senhores, também a juíza Jacó disse: não, é genérico. Pasmem vocês, que justamente o último ponto, do dia 30/7/2022, a magistrada, ao esboçar toda a sua argumentação, dizendo que aqui é genérico, aqui não há nada, base da argumentação nossa, diz: como é que a senhora mantém tal decisão se é genérico? Olha como consiste o dia 30/7 nos autos. Vinha a suposta vítima de novo
de novo com a prima do ônibus escolar que lhe conta o acontecido dia 30/7. Nem data, do mesmo jeito que a magistrada disse, olha, não houve data apontada na questão de vulnerabilidade, nem tampouco na questão de continuidade de estupro. Nos autos, o Ministério Público apresenta dia 30/7 como um ato violento com a presença de arma. Senhores, eu nunca tive, nem quero ter, mas não posso ter o controle do tempo e do meu desejo de ter uma arma sobre a minha cabeça. Nunca tive e nem pretendo ter, mas não controlo essa possibilidade. Isso pode acontecer até eu sair daqui para pegar meu carro aqui embaixo. Oxalá que não. Queira Deus que não. Mas eu não posso controlar. Mas eu lhe digo, e digo a vossas senhorias, mais uma vez, olhando nos olhos de vocês, que eu não esqueceria jamais meu relato diante de ninguém, que aquele ato foi colocado uma arma na minha cabeça. Ora, a sua prima, de novo, que esboça, e é o que na antiguidade nós chamamos a difusora, a comunicadora do fato externo, não coloca tal coisa. E o que me deixa mais atônito é ver o juiz Acó argumentar o seguinte. De fato, a testemunha não falou de arma, mas também não negou a arma. Eu coloco na argumentação. Ora, quando se quer, se encontra até para acusar, enquanto o juízo era não para buscar provas, mas para debruçar sobre as provas e as falas e dizer, de fato, não há. Mas o juízo ir atrás de prova, será que isso não é demais? O argumento, desembargador Saraiva, é o seguinte. Uma mentira sempre será mentira. E o caderno processual é o texto, é a peça única. Eu vos pergunto, qual é a credibilidade se eu, senhor da minha palavra, chego aqui e digo, e por isso que eu fiz questão de anunciar o Mackenzie, o Paulo Mackenzie, não for verdade? Qual é a credibilidade que eu tenho? Eu venho ao mundo público, eu venho a um processo, e digo e trago uma instituição séria e apresento a vocês. Passe na Romualdo Galvão, vê se não tem uma placa lá, vê se não tem um curso lá, vê se não há verdade. Se não tiver, senhores desembargadores, eu sou um palha, um rábula, um mentiroso. Voltarei aqui de novo e vou tentar justificar. Olha, eu errei a data, não foi colocada a placa. Senhores, eu sou senhor dos meus pensamentos, mas escravo das minhas palavras. E foi mostrado nos autos. E o autor diz o que diz nos autos. E eu só posso interpretar os autos de acordo com o que o autor falou nele. Eu não posso trazer fora dos autos tal coisa que venha sustentar a inconsistência da fala. Por isso, olhando para os senhores de forma serena, cônscio de que eu estou diante de hermeneutas, exegetas, que vão extrair, mas não vão colocar. Triste é como vão colocar no texto o que o texto não está dizendo. Deus nos livre de juízo assim. Mas sempre que extrai do texto o que o texto vem expressar. Pois se for trazer para o texto o que o texto não diz, nossa, quão transcendentes os senhores se tornaram. E quão pobres e imanentes são aqueles que estão à mercê do que desobedecer a primeira regra de uma hermenêutica. O texto só diz o que o autor falou. E o autor falou a primeira mentira, a segunda mentira. Até suponho, e está gravado, isso aqui ficará gravado, até suponho a possibilidade, mas qual a credibilidade da fala? Que a tese é justamente essa, a palavra da vítima. Eu até suponho um acontecimento, mas não tem prova, não trouxe nenhuma prova. Eu vos pergunto, qual é a credibilidade? A verdade pode chegar por último, mas nunca será outra coisa senão a verdade. Um abraço ao coração de vocês e um bom dia de trabalho, senhores. Agradeço a Vossa Excelência e parabenizo pela ostentação. Só pediria, em termos de apelo, que quando a tribuna, numa próxima sustentação, evitasse vocês, né? Desculpa. A verdade, o tratamento aqui é Vossa Excelência, Vossa Excelência, né? desculpe. Os senhores, viu? É só um pedido da presidência. Um apelo. Senhor desembargador, Pois cala-se meu coração. Talvez no esboço intelectual faltou esse cuidado, essa cuidade de trazer o pronome a Vossas Excelências. Muito obrigado, Excelência. Agradeço a ajuda côncia e cândida. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Ricardo Procópio.
Presidente, o voto está disponibilizado. É um voto um tanto quanto longo e há um demorado revolvimento de prova. E para tentar ser sucinto, envolvendo toda a matéria que estamos a julgar, eu vou fazer a leitura da ementa e, caso Vossas Excelências precisem de algum esclarecimento, estarei disponível, estarei pronto para fazê-los. Na verdade, eu estou negando provimento ao recurso do autor da ação penal, do Ministério Público, que pretendia a condenação também pelo crime de estupro e em que houve absolvição pelo juízo de primeiro grau. E o faço porque, valendo-me das mesmas razões que Sua Excelência, a doutora Rossana Andrade, que foi a juíza que proferiu a sentença recorrida, chegou à conclusão pela absolvição. Não há, a não ser a palavra da vítima, qualquer outra prova que possa respaldar um decreto condenatório. A única prova testemunhal que foi colhida não foi capaz de esclarecer nenhum ponto, mas ao contrário foi contraditória em outros tantos. Vale salientar que o eminente promotor que oficiou no processo, ele não fez sequer uma pergunta a essa testemunha. Nós sabemos que há um entendimento jurisprudencial bem sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que valoriza nos crimes sexuais a palavra da vítima. Ninguém desconhece essa circunstância, mas valorizar a palavra da vítima em razão das circunstâncias em que normalmente ocorrem os crimes sexuais é um dado, mas não é determinante, todos nós sabemos, para o decreto condenatório. E é o que ocorre neste caso, neste processo, em que basicamente o que se tem é a palavra da vítima, mas não é só isso, é que não há dados que determinem dia e local em que supostamente o fato teria ocorrido, ou repetidas vezes, como sugere a denúncia. E nós temos aí dois pontos extremamente difíceis de serem vencidos. Um é que, naturalmente, nós não podemos fazer um decreto condenatório, chancelar um decreto condenatório, com base em fatos indeterminados, em que não se tem precisão de tempo e lugar. Naturalmente, isso aí já seria uma barreira muito grande. Mas mesmo que, por absurda figuração, superássemos esse impedimento, há um outro ainda maior, porque nós estamos tratando, a denúncia está tratando de estupro de vulnerável, cuja característica determinante para a configuração do tipo é a idade da vítima. E se eu não tenho como precisar o tempo em que ocorreu o fato, também não teria, como de fato não tenho, como precisar a idade da vítima. De modo, presidente, que com essas considerações, eu penso que consegui, em resumo, abranger toda a argumentação que susteve a sentença absolutória com relação a esse crime, que, ao fim e ao cabo, é o que
é o crime que é tratado no recurso do Ministério Público. E, portanto, com esses argumentos, eu nego o provimento ao recurso do Ministério Público. Com relação ao recurso do réu, eu estou dando ou estou orientando o meu voto no sentido de dar provimento parcial em razão de dúvidas evidenciadas para apurar a verdade dos fatos, absolvição nos crimes de ameaça e lesão corporal, no que se refere a fatos ocorridos ou apontados como ocorridos no dia 30 de julho de 2022, assim como dano emocional. Carência de respaldo nas provas para que se pudesse manter o decreto condenatório. E, por fim, presidente, desembargador Glauber, eu estou acolhendo o pedido para, com relação à ausência de motivação para a manutenção da prisão preventiva, e estou sugerindo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, naturalmente, a cargo do juízo de primeiro grau. Então, é assim que estou votando, senhor presidente, dando parcial provimento ao recurso e negando provimento ao recurso do Ministério Público. Pois, Excelência, registro a segurança do voto de Vossa Excelência, quis discordar a priori na parte final, onde Vossa Excelência entende por bem aplicar medidas cautelares, malgrado uma pena de 10 anos e... Cadê, Daniel? O voto dele. Malgrado a aplicação de uma pena de 10 anos e 9 meses, mas Vossa Excelência bem argumentou o porquê. Vossa Excelência diz, ao abordar o 315, que a respeito depreende que, além da alteração da pena imposta ao apelante, ele não traz ameaça ou perigo relevante à garantia da ordem pública, pois não tem antecedentes criminais, nem tampouco ostenta outro registro por prática criminal idêntica, o que demonstra a ausência de propensão ao crime e o risco ao meio social. Vossa Excelência argumentativa que a priori eu não me conformei bem, mas que vou reexaminar numa próxima querela desse tipo. No momento vou acompanhá-lo, como disse, malgrado uma pena de 10 anos e 9 meses, mas há uma argumentativa nesse sentido, porque eu tenho um pensamento que na hora que há uma sentença ou sua manutenção, mesmo que ainda provisória, que é o caso de um apelo, né, ele só estará consolidado com trânsito julgado, né, aquele título primeiro que ensejaria a liberdade dele ou não, estaria superado. Um novo título surgiu com a condenação, no caso, uma manutenção daquela condenação, ainda que parcial. Mas é um pensamento que eu vou aprimorar. Estava conversando com uma assessoria, já conversei, que no próximo a gente tem mais um cuidado. Não que eu seja adepto da prisão pela prisão. Eu sou adepto da prisão pela correção. Vamos punir para corrigir, não para tão somente aplicar uma sanção. Então, com essa argumentativa, deixando aberto para os próximos feitos, eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator, inclusive nessa parte final, uma vez que não há demonstrado aí a necessidade da continuidade da prisão processual. Há vigente aí a norma constitucional de que a prisão pena somente depois do trânsito em julgado.
embora haja uma sanção, uma condenação a 10 anos, bem destacado pelo relator, não há antecedentes, é um fato isolado e que não há perigo à ordem social, nem tampouco de que ele esteja colocando em risco aí a aplicação da lei penal. Então, eu acompanho integralmente o voto do relator, senhor presidente. Pois não, excelência. Então, proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido na total parte o recurso ministerial e provido parcialmente o recurso da defesa em sintonia parcial com a 5ª PZJ. Muito obrigado, Sua Excelência, doutor advogado. Até uma outra oportunidade. O seguinte é o 13 da pauta da minha relatoria. Apelação criminal 091, 24, 21, 31, 2022. Apelante Guilherme de Souza Teixeira. Advogado doutor Bruno Henrique. Apelado Isadora Maria Gomes de Araújo. O feito está em mesa, doutor advogado Bruno Henrique. Vossa Excelência? Sim, senhor. Pois não. O advogado de outra parte é Valdemir da Costa Souza. Vossa Excelência dispõe, Excelência, a partir de agora, de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Saraiva, também relator do presente feito. Excelentíssimo senhor desembargador vice-presidente do Tribunal de Justiça, doutor Glauber Rego. Excelentíssimo senhor doutor Ricardo Procópio, seja bem-vindo, excelência, ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Não tenho dúvida que esta casa soma e muito com a sua presença. Desembargador Saraiva Sobrinho, se Vossa Excelência me permite, nesses minutos que eu tenho de fala, eu gostaria de fazer um adendo sobre o servidor Cláudio, que o senhor fez uma justa homenagem. Esses cabelos brancos e a OAB 7.305 denuncia que eu tenho alguns anos aí de advocacia. E quando eu era estudante de Direito, aquele que trabalhava de manhã e de tarde para poder pagar a faculdade à noite, eu estava com um problema com a Universidade de Potiguar, e muito embora não fosse nem competência dos juizados a discussão, alguém me direcionou ao servidor Cláudio, e ele muito prontamente disse: senta aqui que eu vou fazer uma petição para você agora. E dentro do juizado, ali na Ribeira da Vida, Duque de Caxias, ele fez a petição. Acho que com menos de 2 horas a liminar estava concedida e o meu problema estava resolvido. E eu nunca vou esquecer desse ponto. E aí fica o registro da nobreza do servidor desde então. Senhor presidente, senhores desembargadores, o caso trazido a julgamento de Vossas Excelências, creio que não seja rotineiro nesta Câmara. Não pelo tipo da tipificação penal que está sendo discutida, afinal de contas é um crime de menor potencial ofensivo, trata-se de uma calúnia, mas sim pelo contexto de tudo que ocorreu nessa ação penal privada. Para que eu possa entrar, desembargador Ricardo, no mérito do apelo em si, é preciso fazer um histórico de tudo que ocorreu. 2 crianças, e aí é literalmente falando 2 crianças, que estudavam juntas na mesma sala de aula, desembargador Glauber Rego. Sendo que uma delas, diagnosticada com transtorno do espectro autista, numa brincadeira, e quando a gente vai para os vídeos que constam nos autos, não tenho a menor dúvida que se tratava de uma brincadeira. Afinal de contas, esse menino estava posicionado, de uma certa forma, numa cantina, numa fila de espera, quando uma outra colega de sala dele passou, ele virou para brincar com ela e encostou o braço no corpo dela. O que parecia apenas uma brincadeira entre 2 crianças e uma delas com transtorno do espectro autista, porque isso precisa ser trazido de forma acentuada à tona neste julgamento. Afinal de contas, não basta tão somente que nós tenhamos campanhas e mais campanhas de contracapacitismo, campanhas e mais campanhas de inclusão, se essas campanhas não passarem da teoria, mas também virem para a prática. Após o episódio, começou um verdadeiro escarcéu na vida da família dessa criança, ora apelante. Por quê?
Porque a apelada, a mãe da outra criança, desembargador Glauber Rego, foi para as redes sociais, e aí hoje muito se discute sobre limitação da liberdade de expressão nas redes sociais, mas um caso como esse me faz pensar sobre a necessidade, sim, de regulamentação de redes sociais. A mãe da outra criança, ora apelada, foi para as redes sociais, após, inclusive, ver o vídeo das câmeras de segurança da escola, dizer que a filha tinha sofrido um crime sexual, dizer que a filha tinha sofrido um assédio sexual, dizer que a filha tinha sido assediada por um débil mental, um menino com doença mental. E aí, eu vou até logo me direcionar à sentença, quando o magistrado de primeiro grau disse, não, mas ela estava tão somente na emoção, narrando o fato e não caluniando. E sentenciou pela absolvição. Nós interpusemos o recurso de apelação, e aí um ponto me chamou a atenção, desembargador Ricardo, no parecer do Ministério Público, assinado por doutora Naide Pinheiro, quando ela fala que em nenhum momento a apelada identificou o apelante. Como não? Como ela não identificou se o apelante estudava com a filha dela na mesma sala de aula? Como ela não identificou se a criança diagnosticada com autismo ela chamou de débil mental? Quer dizer, então, que se chegar uma pessoa aqui e disser aquele advogado que estava na tribuna do cabelo branco é ladrão, ela não está me caluniando porque ela não disse que aquele advogado chamado Bruno Henrique é ladrão? Porque a honra da calúnia, quando se atinge a honra, é de caráter objetivo. E foi o caráter objetivo da honra do apelante que foi atingido. Pois foi o apelante que precisou sair da escola, pois foi o apelante que teve regressão de quadro clínico no seu tratamento multidisciplinar atestado pela psicóloga nos autos, porque foi o apelante que teve o nível de suporte acentuado após esse episódio. Absolver a apelada, se foi um ato impensado, tudo bem. Mas como o colega que estava aqui me antecedeu falou, nós somos senhores das nossas palavras, somos reféns das nossas palavras. Não por isso existe Código Penal, porque absolver a apelada de um crime desse é rasgar o Código Penal. É dali um cheque em branco, dar livre-arbítrio para que numa outra empreitada ela vá para as redes sociais novamente e chame o meu filho, que também é uma criança diagnosticada com autismo, de débil mental, de doente mental, que acuse uma criança de 12 anos de idade de assediar sexualmente outra, quando ela tinha visto os vídeos das câmeras de segurança da escola. Então isso é algo a se pensar. É algo a se pensar. As testemunhas do processo confirmaram que a escola inteira tomaram conhecimento que era o apelante. Afinal de contas, apesar de hoje nós termos, desembargador Saraiva Sobrinho, 1 a cada 38 crianças diagnosticadas com autismo, mas a escola não era, aspas, cheias de débeis mentais, para que fosse algo que não se soubesse de quem estava falando. Porque a fala dela foi: minha filha sofreu uma violência de cunho sexual e a escola quer que fique por isso mesmo. Foi violência sexual. Não foi um empurrãozinho. Um menino com deficiência mental pegou minha filha na entrada da quadra e apertou os seios dela. É um débil mental, doente mental. Sobre todas as vertentes que nós observarmos isso aqui, nós estamos diante de um absurdo. E o judiciário não pode, em hipótese alguma, chancelar
chancelar isto que a apelada fez. Afinal de contas, a internet não é terra de ninguém. E a apelação está muito clara no sentido que, como não houve sujeito determinado, se ela direcionou a fala a um colega de classe da filha dela. Não foi um estranho que ela não sabia e soube por ouvir dizer que era uma criança com autismo. O apelante estudava com a filha da apelada na mesma sala de aula. Ela sabia quem estava falando. Ela sabia quem era, aspas, o doente mental, quem era o débil mental. Ela sabia, consequentemente, que se tratava de uma criança com autismo, que mesmo, e eu digo isso apenas, como dizem os advogados por aí, por amor ao debate, mesmo que essa criança tivesse, eventualmente, tocado dos seios da filha dela, o que não aconteceu, porque as provas estão nos autos das câmeras de segurança, que houve um toque involuntário que passou muito longe de tudo isso. O sujeito aqui está determinado. Ela atingiu a atribuição de um fato criminoso a uma pessoa certa, que foi a figura do apelante. Portanto, Excelências, muito me preocupa o fato de uma eventual absolvição, porque isso vai dar um cheque em branco para que as pessoas, sem dizer nomes, digam o que bem quiserem das pessoas. Ah, aquele advogado é ladrão. Aquele juiz veio de sentença. Se ele não disser o nome do juiz, por exemplo, ou do advogado, não está cometendo o crime, porque a pessoa ela identificou. Ela identificou a pessoa do apelante, a criança com autismo, como débil mental, doente mental. Ou seja, ela sabia de quem estava falando. E por se tratar de honra objetiva, porque isso é muito claro no texto penal, honra objetiva. Não precisa de maiores arrazoados para identificar quando um crime de calúnia está caracterizado. Portanto, o juízo de primeiro grau, data máxima vênia, se equivocou ao absolver, já que o magistrado entendeu, e com todo respeito, eu não gravito muito nessa Câmara Criminal. O oficial de Justiça, quando me viu, já está por aqui hoje, porque todas as terças-feiras eu estou nas câmaras cíveis em defesa das pessoas com autismo, pessoas com deficiência, todas as terças-feiras. Mas eu não posso me furtar de adentrar numa matéria que não é nem do meu feitio, do meu dia a dia, mas que para mim, como advogado, está muito claro. O crime está caracterizado. Ânimos na Rande é totalmente diferente de que você ir derramar ódio nas redes sociais. Ânimos na Rande é você chegar e dizer: hoje minha filha sofreu um problema na escola, um atrito com um colega de sala, mas eu vou tentar resolver com a direção. Isso é ânimo na Rande, Excelências. E não chegar, esbravejar, derramar ódio que a filha sofreu um crime sexual de um débil mental. Ante o exposto, confiando no senso de justiça, que nós pugnamos pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para condenar a apelada nos exatos termos perseguidos na queixa-crime. Sendo assim, a forma mais certa de justiça, e para que nós tenhamos a certeza que o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte não irá assinar um cheque em branco para que outras pessoas acostumadas com capacitismo, com discriminação e com discurso de ódio venham mais uma vez às redes sociais esbravejar e vomitar palavras, com todo respeito ao vocabulário, à torta e à direita. É o que se espera. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. Devo dizer, a sustentação muito elogiosa. No primeiro momento, pelo menos a mim impressiona, mas não me convence no todo a mudar a proposta inaugural do voto pelo desprovimento do recurso. E o faço, Excelência, embasado exatamente na sustentação
Na argumentativa trazida pelo juiz, resumidamente, eu disse o seguinte: no mais, deve ser desprovido. Principiando pelo rogo condenatório, subíndice 3.1 tem o punho prosperável. Com efeito, malgrado sustenta a presença do elemento subjetivo a caracterizar o ilícito, a realidade dos autos é diametralmente oposta. Isso porque, embora conste dos autos os prints, aí cito aqui os IDs, onde foi postado Instagram e WhatsApp, digo que não restou evidenciado o ânus caluniandi e difamandi, essenciais à configuração do delito contra a honra, no caso calúnia. A propósito, o fato da querelada ter usado de suas mídias sociais para divulgar o ocorrido no ambiente escolar e, após isso, ter potencializado a exposição das circunstâncias, chegando a ser divulgada em portais de notícias, por si só, não atesta o dolo consoante certo sentencial. E aqui eu me prendi muito nas bem colocadas palavras da eminente magistrada sentenciante. Ela disse: assisti a todos os vídeos e li todas as mensagens passadas e recebidas pela querelada. Esta, quando foi interrogada perante esta autoridade togada, negou de uma maneira admiravelmente enfática e sincera o cometimento do crime de calúnia contra o querelante. A sério, sinto que a senhora Isadora Maria não agiu com ânimos caluniani, mas simplesmente o fez com o denominado ânimos narrandi. Se de concreto a senhora Isadora Maria agiu censuravelmente quando, se utilizando do vício das redes sociais, explorou o episódio narrado na queixa com o escopo de vitimar sua filha, a pré-adolescente Isabela Maria, mas não chegou ao ponto de caluniar a pessoa do querelante. O que enxergo é que a querelada, a senhora Isadora Maria, conquanto não seja mais nenhuma adolescente, mas uma respeitável e jovem senhora mãe de família, se revela por uma imatura incontinência verbal, por uma intrigante indiscrição, pelo desejo de aparecer nas redes sociais, confessando às suas amigas da internet episódios dramáticos de sua vida particular, que tão somente ela mesma e algumas pouquíssimas pessoas deveriam interessar. Todavia, disse ela, dentre a sua fatuidade de espírito caracterizado pelo desejo de aparecer para os amigos internautas nas malfadadas redes sociais e a ação de delinquir caluniando a pessoa do jovem Guilherme, há uma significativa marca divisória que bem delimita uma conduta da outra, reticência. Mas à frente de sua excelência. Na doutrina, o crime é lapidarmente definido como qualquer ato ou omissão humana, típicas, antijurídicas e culpáveis. Nesta pendência, falece a tipicidade do episódio, pois esta reclama prova insofismável de que a querelada deveras delinquiu de maneira tal que viesse a suportar uma condenação por um delito perpetrado contra a honra do referido menino Guilherme. Esta ingênua criança padece do denominado transtorno do espectro autista, TEA, que vem a ser um transtorno de natureza neurológica, que se caracteriza por comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal, e comportamento restrito e repetitivo. A par disto, o querelante, conquanto figura nesse processo como vítima de um eventual crime contra a honra, no frescor do início da adolescência, não deveria lidar com as agruras de uma lide judicial, até como ofendido, mas necessita mesmo é de amor, que acredito que ele seja dado principalmente pelos pais e pelos demais familiares. Se a excelência faz mais algumas considerações, e eu digo, portanto, não transparece dos elementos instrutores a intenção da absolvida em macular a honra objetiva, calúnia do querelante, da querelante, maiormente pela ausência de demonstração de dolo, porquanto sequer citou o nome do infante, tendo apenas enfatizado a escassez de assistência por parte da escola. Ora, malgrado os termos utilizados pela demandante possam ser entendidos como considerações pessoais imprudentes e temerárias, tais circunstâncias não são, por si só, suficientes para revelar a intenção específica exigida pelo tipo em destaque. Aí concluo, eminentes colegas, com a ponderação da terceira PJ, naquilo que interessa. Disse a procuradora:
Importa observar, quando referido delito, a imprescindibilidade de que o agente narre um fato criminoso, sabidamente falso a uma pessoa determinada, sendo suficiente, portanto, a acusação na qual não se possa identificar a quem é atribuída a prática do crime. Afinal, o tipo penal trata de crimes contra a honra objetiva. Volvendo-se à hipótese dos autos, com base na queixa-crime, denota-se que as publicações de Isadora Maria apresentam críticas à escola Luminova diante da suposta desassistência ocorrida no episódio narrado. Ocorre, no entanto, que analisando a narração efetiva por Isadora Maria, não se verifica em nenhum momento a atribuição de fato criminoso à pessoa identificável. Eis que utiliza o termo menino com deficiência mental, entre aspas, sem citar o nome da criança, dos seus pais ou qualquer outro elemento que possibilitasse a identificação. Daí, agiu acertadamente o magistrado da Cor. E assim sendo, excelência, eu mantenho o voto pelo desprovimento do recurso. Desembargador Glauber Rego. Também, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência. O voto está bem fundamentado e dispensa qualquer acréscimo. Então, eu acompanho integralmente o voto trazido por Vossa Excelência. Desembargador Ricardo Procópio. Pois não, presidente. Eu também acompanho Vossa Excelência, mas noto que há uma divergência aqui. Salvo engano, a sentença absolveu, mas por não constituir o fato de infração penal. E Vossa Excelência está compreendendo que não existe prova suficiente para condenação, é isso? Também. Eu estou vendo Também, contextualmente. as duas coisas. Ok. Acompanho Vossa Excelência. Pois não, então proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade de votos. Agradecemos a Sua Excelência, doutor advogado, pela belíssima sustentação. Parabéns, Excelência. O seguinte, também da minha relatoria, é o 29 da pauta. Habeas corpus 080-6641-02-2024, paciente FGG da ESA, advogado doutor Adriano Maldini Mendes Campos. Doutor Adriano está presente? Não precisa tirar o paletó, não, só acrescentar. O oficial desorientou com relação ao segredo de justiça. Excelência, se trata de um pleito, um recurso de segredo de justiça, e que se Vossa Excelência quiser ficar mais à vontade no uso das palavras que é utilizada, ficaria para o final, tiraria do ar, mas se Vossa Excelência quiser fazer uma citação eficaz, sem citar nome de parte, etc., Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos a partir de agora. Agradeço, Excelência. Inicio cumprimentando Vossa Excelência, doutor Saraiva Sobrinho, presidente dessa Câmara Criminal, e estendo meus cumprimentos a doutor Glauber Rego, que vem representando o Quinto Constitucional, a advocacia, e o doutor Ricardo Procópio, com quem tive a oportunidade de despachar recentemente e já pude conhecer sua pessoa. Cumprimento os demais serventuários de justiça, os presentes aqui na pessoa, e aqui cumprimento jamais na pessoa do Dr. Fábio Emanuel, que trabalha comigo no meu escritório e que exerce o labor da advocacia também. Seguindo, Excelência, o pleito ele trata de um habeas corpus criminal que visa confrontar uma decisão proferida pelo juiz de primeiro grau que determinou a prisão preventiva do paciente em uma situação inicial com uma representação da autoridade policial. Aquela representação, doutor Glauber, era uma representação pela preventiva feita pela autoridade policial que saiu em dissonância do parecer do Ministério Público que requereu a aplicação das cautelares previstas no artigo 22 da Lei Maria da Penha, bem como as do artigo 319 do Código de Processo Penal. A magistrada de primeiro grau, ela fundamenta sua decisão unicamente no ponto de que há uma suposta ameaça à ordem pública, porque o paciente deste habeas corpus teria ameaçado as supostas vítimas. Porém, essa informação ela ainda é contraditada no próprio inquérito policial, porque nem de lá ainda saiu este procedimento. E na própria peça inquisitorial, sem auxílio de advogado, sem a presença de nenhum constituinte, nenhum causídico, ainda há a contradição. A própria mãe das vítimas fala que não ficou sabendo de ameaça nenhuma. Aí, posteriormente, a sentença vem fundamentar de que o paciente teria uma ameaça anterior que deveria e queria tacar fogo na casa daquela residência.
a mãe do paciente, a avó das vítimas, ela vem aos autos também em fase inquisitorial e contraria já tal argumentação, avisando que se tratava de uma suposta desavença que ocorreu há mais de 5 anos atrás, há anos atrás, em relação a algo que foi entre ele e o irmão dele, e não envolvia esse fatídico que hoje se apura em uma ação penal. Então, Excelência, o parecer ministerial, lá na primeira instância, requerendo a aplicação das cautelares, ele foi muito bem quisto, porque ele fundamentou, e essa defesa se acosta integralmente ao Ministério Público no ponto de que não há necessidade da cautelar mais gravosa de um processo penal ser aplicada a uma pessoa que é primária, que tem bons antecedentes, que nunca antes foi envolvido em momento algum com o aparato criminal, o aparato estatal, em desfavor à sua pessoa. E, coadunando com aquilo que foi aventado pelo Ministério Público, esta defesa veio requerer também a aplicação das cautelares previstas na Lei Maria da Penha. E não tão somente isso, Excelências, porque isso não foi um pedido apenas do Ministério Público, apenas da defesa. Isso foi um pedido do Conselho Tutelar que requereu o afastamento do lar do suposto agressor. E aquilo assusta a defesa porque todos os atores processuais que passam por este processo requerem a mesma coisa. Um único ator processual representou por algo distinto. E aquele fora seguido. E hoje essa defesa vem aos autos querer requerer o que minimamente se acha conivente com uma execução processual. Retirar uma pessoa do seio social, retirar o seu labor, porque é comprovadamente juntada aos autos a sua carteira de pescador, bem como a sua profissão de músico, que canta agora nos festivais juninos e era o seu meio de prover sustento às suas famílias, tendo inclusive 2 filhas menores de idade, que subsistem do seu labor e da sua ofereção de renda, Excelências. Então, essa defesa ela não veio aos autos requerer unicamente liberdade por liberdade, mas liberdade com a aplicação das cautelares previstas, que foi o que foi requerido tanto pelo Conselho Tutelar, tanto pelo Ministério Público, quanto por essa defesa. Então, o pedido ele não é um esperneio jurídico realizado por uma defesa, Excelências. E, doutor Ricardo, é muito objetivo o parecer ministerial a falar que ele não põe em risco a ordem pública, ele não tem indícios de que ele pretenda fugir, ele fora chamado para ir à autoridade policial prestar seu depoimento, seu interrogatório, e ele foi sem a assistência de nenhum causídico, sem nada, tentando unicamente ajudar a instrução processual. O paciente desse HC, ele não está mais residindo na residência que era, e foi comprovado nos autos com um ajuntado do comprovante de residência, que ele não mora em residência diversa. E com a aplicação da cautelar do monitoramento eletrônico, o botão do pânico para as vítimas, o que for decidido, há a resguarda da integridade. Não se segregará um ser humano a cautelar mais gravosa unicamente por um intuito de antecipar a pena ou de prevenir algo que nem propriamente o Ministério Público concorda. Eu agradeço, Excelência, e fico à disposição. Pois não, Excelência. Eu encaminhei o voto pelo conhecimento parcial e denegação da ordem. E o fiz na argumentativa de que disse no item 10, principalmente, malgrado tenha o nome de lei protestado por medidas diversas, é ser disso que o julgador, e eu faço questão, tenho defendido muito nessa Câmara aqui, não fica distrito aos fatos e fundamentos legais por ele elencados, consoante a Corte Cidadã. Eu acredito que na hora que o Poder Judiciário começar a se filiar num todo, pelo fato do Ministério Público dar esta ou aquela opinião, nós estaremos entregando o próprio cajado ao Ministério Público, órgão essencial no funcionamento da justiça, mas que tem suas limitações, porque o poder de ditar o direito é efetivamente o juiz. E disse isso exatamente o seguinte, principalmente malgrado tem um nome de lei protestado por medidas diversas, essa diz que o julgador não fica distrito aos fatos e fundamentos legais por ele elencados. Trouxe aqui argumentativa, inclusive do STJ, do ministro Rogério Cruz, que ele diz, recurso em habeas corpus, o magistrado determinou cautelar máximo, prisão preventiva de ofício, não ocorrência. Prévia anterior, provocação do Ministério Público, prisão preventiva fundamentada, manutenção da prisão. Infere-se dos autos, o Ministério Público requeriu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelas diversas. No entanto, o magistrado decretou a cautelar máxima.
A prisão que decretou a prisão do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. A determinação do magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio. Não pode e não deve, uma vez que ele é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado no exercício de sua jurisdição. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação. Contudo, a escolha de qual delas se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão, etc. Reproduzo mais alguma parte desse sentido. O senhor, diz ele aqui, o ministro Rogério, muito embora o juiz não possa decretar prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando normalmente requerido pelo parquê. Não se pode tirar esse mundo próprio do magistrado. Isso aqui foi dito no RH número 145, 25 de Roraima, agora recente, 22 de março de 2022. Prossigo, lá do outro, valo registro, o ato constituiu encontra respaldo na garantia da ordem pública e no resguardo da integridade das ofendidas, subindo 2.2, como bem assinalado pela juíza sentenciante. Trata-se, disse ela, naquilo que interessa. Dr. Francisco Rocha Pereira Júnior. Trata-se de representação policial com pedido de em face de decretação da prisão preventiva, narrando em síntese que há pelo menos 8 anos o indiciado, 8 anos, vem cometendo o delito tipificado no artigo 215A do Código Penal contra as vítimas, do caso, consoante depoimento de tal, as vítimas relatam em síntese que o acusado as importuna com atitude libidinosa desde a infância. Junto com o depoimento das vítimas, foram acostados os autos de boletim de ocorrência com termos de declarações das vítimas e de testemunhas do fato, além do interrogatório do acusado e prova. Sua Excelência faz uma argumentativa e arremata naquilo que interessa. Eu estou avançando aqui. As condutas narradas pelas vítimas indicam possíveis crimes de estupro de vulnerável, considerando a idade das adolescentes e que os fatos estariam ocorrendo há anos. Além disso, consta que o representado teria ainda proferido ameaça de morte, como bem narrou a testemunha Maria das Graças Nobre da Silva. Ainda segundo as vítimas, o representado é quanto mais na prática das condutas, havendo manifesto risco de interação, pontuou Sua Excelência. Já a quinta PJ diz o seguinte: no espaço em apreço existe indício suficiente de autoria e de materialidade do crime de importunação sexual, conforme se verifica do IB tal, declaração e tal. No outro porto, no que concerne ao perigo libertate, afere-se que foi a necessidade de resguardar a ordem pública que levou o juízo de piso a decidir pela decretação da prisão do paciente, com vista ao atendimento das referidas condições. Mas, ainda, ao prestar suas informações, a autoridade apontada como coautora reforçou que a segregação cautelar está fundamentada no requisito atinente à necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito imputado ao acusado, bem como pelo risco real de reiteração criminosa, etc, etc. Tá, toda a comentativa complementar nesse sentido, quando a juíza conclui: revela-se manifesta a necessidade da garantia da ordem pública, não havendo qualquer medida cautelar diversa da prisão que se mostre suficiente e adequado ao representado neste caso, descabendo, portanto, a mera adoção das formas do artigo 319, etc, etc. Então, presidente, senhores e eminentes colegas,
Por derradeiro, conforme notoriamente assenta a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, o fato do paciente ser primário exercer atividade laboral com endereço certo não constitui justificativa per si em ensejar sua soltura e a aplicabilidade das cautelares do artigo 19. Está sendo voto pela denegação da ordem. Desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência e faço pequenos destaques. Daniel. A rigor, aqui não se trata de prisão decretada de ofício. Tem-se um requerimento da autoridade policial, verdade, de medidas cautelares diversas, mas, como destacou Vossa Excelência, a autoridade judicial ela tem a discricionariedade de, fundamentadamente, decidir a respeito de qual das medidas deve utilizar para o caso concreto, até mesmo a mais gravosa. E foi o que decidiu a autoridade apontada coatora. E, nesse sentido, senhor presidente, aqui a jurisprudência do colegiado, deste colegiado, que tem a honra de integrar, já vem decidindo há tempo nesse sentido. O próprio Superior Tribunal de Justiça e também, ainda que haja posições isoladas na Corte Suprema, mas se prevalece esse mesmo entendimento que aqui ora defendo. E com relação à rigidez dos fundamentos da decisão combatida, eu também não vejo nenhuma ilegalidade que justifique aqui a concessão da ordem. E faço, inclusive, senhor presidente, porque nesta sessão, no voto da relatoria do doutor Ricardo, me parece a mesma matéria, inclusive lá, já com a condenação, esta corte decidiu pela possibilidade de se responder em liberdade o apelante, havendo dado provimento ao recurso, lá era um apelo, neste particular. No entanto, aqui a situação, lá era um caso isolado, aqui é uma situação diferente, aqui se tem a notícia de várias vítimas, de com indícios de um abusador em série. E outro destaque que faço, que me preocupou no primeiro momento, seria a falta de contemporaneidade, uma vez que os fatos narrados, eles não se limitam ao ano de 2024, e sim a um período anterior, que, se não estou enganado, de pelo menos 8 anos. No entanto, se imagina e se narra a possibilidade de que, se não denunciado antes, há o receio de que a liberdade do paciente pudesse trazer temor às vítimas. Então, daí a necessidade de mantê-lo segregado para que possa ocorrer o processamento da denúncia e que ele possa se defender e, se for o caso, um juízo condenatório ou até mesmo a sua absolução, mas que neste momento é necessária a prisão preventiva, senhor presidente. Então, vim desculpas aí pelo excesso aí no tempo do voto, mas acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Pois é, muito obrigado, doutor Ricardo, desembargador Ricardo Procópio. Presidente, o tema já foi esgotado, então, sem mais destaques, e ratificando as razões de Vossa Excelência e do eminente desembargador Glauber, também acompanho Vossa Excelência. Excelência, só uma questão de ordem, só para constar. Pois não, senhor. O impetrante não remeteu nenhuma linha do HC para falar sobre prisão ex officio, porque compreende que não houve. Houve representação da autoridade policial, só que a argumentação é no sentido de que não há a previsão legal do 312, os requisitos autorizadores, assim como o Ministério Público também. Então, só fazendo esse adendo que não foi pedido meu. Pois não, excelência.
Então, proclamo que a ordem foi conhecida e denegada ao nada de votos. Agradecemos a Vossa Excelência. O seguinte, também da minha relatoria, é o 15 da pauta. Apelação criminal 0806555 de 2023, apelante Lucas Rafael Mendonça Martins da Fonseca, advogado Dr. Leandro Dantas de Queiroz. O processo está em mesa, doutor oficial de justiça, vamos sempre antecipar esse momento aí, viu, doutor? Nós tínhamos duas becas ali. Excelência, dispõe de até 15 minutos a partir de agora. Obrigado, senhor presidente. Retorno a essa tribuna com muito orgulho. Cumprimento Vossa Excelência e os demais desembargadores. Aproveito o ensejo para dar acolhida ao desembargador Ricardo Procópio. Desejo, em nome da Advocacia Potiguar, excelente judicatura perante segundo grau. E cumprimento os demais servidores, advogados aqui presentes. Senhor presidente, o motivo do apelo na manhã dessa sexta-feira tem como escopo decisões condenatórias oriundas lá das cercanias de Areia Branca, onde de janeiro de 2023 para cá, a única prova por excelência, desembargador Glauber, é provas oriundas da Polícia Civil daquela cidade. Não temos mais a Polícia Militar naquela cidade atuando de forma ostensiva, prevendo e cumprindo a ordem. Temos a Polícia Civil em todas as denúncias. A título de exemplificação inicial, dia 19 agora, aportei ao feito 14 denúncias da primeira e da segunda vara da comarca de Areia Branca, onde naquela oportunidade todas as testemunhas de acusação são policiais civis que desempenharam suas atividades em flagrante delito e são as mesmas pessoas que são utilizadas por ocasião da instrução probatória. Tive alguns contratempos em fazer o capitaneamento desses documentos, porque para filtrar por matéria são todas ações de tráfico ilícito de entorpecente ou associação para o tráfico, mas o destaque é no sentido de serem policiais civis. Não temos mais policiais militares. Inicialmente, o apelo fala sobre preliminar de mérito, da ilicitude da prova produzida, ao arrepio da inviolabilidade da intimidade, da privacidade, das provas produzidas após o ingresso inautorizado na residência do apelante. E aí eu trago citação inicial do ministro Reinaldo Soares, onde ele fala que o ingresso em moradia alheia depende para a validade de sua regularidade a existência de fundadas razões, o que nós entendemos por justa causa, que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Excelência, segundo consta nos autos, os policiais ingressaram na residência após 3 dias anteriores à incursão terem recebido denúncia anônima no sentido de vultuosa movimentação de pessoas naquela residência. Na fase instrutória, ao interpelar os únicos 3 policiais que de janeiro de 2023 até então são as únicas testemunhas que são arroladas pelo Ministério Público, ambos informaram que encontravam-se com aparelhos celulares. No entanto, não conseguiu registrar uma prova sequer, seja de foto, seja de vídeo, que comprove essa situação de mercadejo de entorpecente. A palavra dos policiais de janeiro de 2023 para cá é a prova absoluta para condenações na cidade de Areia Branca. E isso encontra-se hoje comprovado conforme as denúncias que aportei
na data de dia 19. Perceba que com todo o aparato estatal, desembargador Glauber, poderia ter a autoridade policial representada a autoridade judiciária, né, cumprindo o seu desiderato, já que era polícia investigativa, suplicando por alguma cautelar probatória, seja de busca e apreensão, seja de prisão temporária, o que quer que seja. Em 2 oportunidades naquela residência, alegando ter uma movimentação gigantesca de pessoas, sequer foi identificada uma pessoa, sequer teve um usuário de drogas apreendido ou encaminhado à delegacia para corroborar a inviolabilidade do domicílio ou a violação inautorizada do domicílio. Então, a palavra do policial é prova mor neste processo. Agora, no dia 2 de abril, e aí sim, atualíssimo, de 2024, o ministro Schietta afirmou em alto e bom som, isso levando em considerações as incursões de policiais militares, afirmou em alto e bom som. Talvez seja a hora de responsabilizarmos PMs por invasões inautorizadas de domicílio. E aí eu me reporto à fase da instrução, que é realmente a fase de produção de prova, e eu trago os fatos aqui a Vossa Excelência, no sentido de que tanto os APCs, Amós Soares, Natan Cavalli e o Wilson, que são os policiais que são testemunhas, que quem regularizam o flagrante, e são as mesmas utilizadas por ocasião da instrução probatória, afirmaram o seguinte, no que diz respeito à situação de suposta traficância, que no relatório de missão já constavam movimentações, que não sabe precisar quantas pessoas passaram quando estavam campanados, que mesmo com celulares não registraram essa rotatividade alegada de pessoas, que não solicitou mandado de busca e apreensão porque não deu tempo, e tiveram 2 oportunidades, e tiveram, segundo eles, denúncias anônimas, que voltavam para o quintal quando a gente entrou. Isso a PC Amós. Que Lucas estava na porta quando chegaram na casa, que passaram diversas vezes em frente à residência, fizeram algumas diligências antes, mas o delegado não representou. Que neste momento nós não tínhamos nenhum mandado de prisão ou busca e apreensão, somente a autorização de mantena, que também não tem comprovação desse feito. Que não lembra se juntou tal autorização. Isso o APC Wilson. Já o APC Natan, que é o chefe de investigação, que ao ingressarem, Lucas estava voltando da porta da cozinha. Que o ingresso foi porque a porta estava aberta e ele vinha dos fundos. Que não se lembra se houve representação na justiça por mandado. O que nós temos, Excelência, é um desrespeito à reserva de jurisdição na comarca de Areia Branca, onde a polícia, com respeito e com singeleza da palavra, casa e batiza. Isso a polícia civil. Se fizermos uma busca no PJE daquela comarca, não encontramos, desembargador Procópio, nenhum policial militar exercendo mais a sua atividade basilar, que é ostensividade na rua. Nós temos a Polícia Civil, que é investigativa, fazendo o trabalho da Polícia Militar. Não temos com toda e absoluta certeza. Adiante, nós temos também aqui as diretrizes que o próprio ministro, no Lindy Case lá, que foi o HC 59-8051 de São Paulo, onde o ministro Schietta, ele firma a tese para a violação em domicílio, né, dizendo que tem que haver fundadas razões, aferida de modo objetivo e devidamente justificada, de maneira a indicar que dentro da casa ocorreria uma situação de flagrante, apenas será permitido ingresso em situações de urgência, o consentimento do morador para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados precisa ser voluntária e livre de qualquer vício no consentimento. A prova da legalidade na voluntariedade deve ser filmada ou registrada, deve ser comprovada. Nós não temos nada disso nesse processo. Nós não temos nada disso. Essa casa de justiça, essa Câmara Criminal deve pôr um basta e firmar entendimento de que o ingresso ele deve se pautar única e exclusivamente nos ditames esculpidos pelo STJ e pela Constituição Federal.
Trago também aqui como uma segunda preliminar, não comprovação de autorização do morador. E aí eu arremato uma citação do ministro Schietti, que ele fala, convenhamos, é bem improvável que uma pessoa abra a porta da sua residência para policiais militares vasculhar o interior à procura de drogas. E o que eu acho interessantíssimo nas citações dos ministros é que em todas as abordagens, em todos os discursos, sempre temos policiais militares, porque essa é a função da polícia militar. É exercer com ostensividade, né, e o resguardo da ordem pública. Cabe à Polícia Civil, arremato mais uma vez, a atribuição de investigação e não de fazer, às vezes, de polícia militar, como é o que está acontecendo naquela comarca. Em declarações em juízo, o APC Wilson afirmou que, em linhas gerais, quando indagado pela defesa, que nos autorizou a entrada e o agente foi logo indagando com relação à arma, que neste momento não tínhamos arma nenhuma, nem mandato nenhum. Na revista do Consultor Jurídico, agora do ano passado, nós tivemos no STJ 959 processos invalidados naquela Corte de Justiça por invasões a domicílio, sem respeito à Constituição Federal, desembargador Glauber, sem respeito às garantias constitucionais, desembargador Saraiva, o que gera um desgaste e um esforço gigantesco do judiciário para análise desses processos tão reclamados nas Cortes Superiores. Naquela ocasião, do julgamento do HC 677-139, na sexta turma, o desembargador Schietti afirmou o seguinte: recordou que a inviolabilidade do domicílio é direito fundamental e que a simples constatação de situação de flagrância posterior ao ingresso não é suficiente. Ora, se nós tínhamos, desembargador Saraiva, a oportunidade de requerer ao judiciário uma busca e apreensão, se nós tínhamos a oportunidade, enquanto aparelho estatal, falo isso porque o Estado é forte, é um Deus, é onipotente, onipresente e onisciente. Simplesmente poderia a autoridade policial representar a autoridade judiciária solicitando a busca e apreensão e nós estaríamos com toda a regularidade processual nesse feito, o que não ocorreu. Trago novamente a questão da fuga, do suposto, ao ver a polícia no ingresso inautorizado, em que pesa o STJ também já ter solidificado essa tese. Nós não temos uma situação de fuga, porque os policiais narram que, quando ingressaram, Lucas retornava, e isso está provado nos autos, porque a única prova é a Polícia Civil, que Lucas retornava do quintal. O APC Wilson afirma que estava do lado de fora quando a porta aberta, que Lucas estava e voltava do quintal, que nós estávamos, o APC Amós, preparado para fazer um trabalho e resolvemos fazer incursão naquele momento. Quando do julgamento no HC 877943, o ministro também Schietti disse que a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase que inquestionável a depoimentos policiais é algo que viola o devido processo legal. É algo que traz prejuízo ao processo. Não podemos acreditar que, única e exclusivamente, a prova dos autos é o depoimento de policiais que ingressam sem autorização, né, tirando a atribuição de Vossa Excelência, para depois dizer que encontrou drogas lá e isso ser suficiente. Adiante, nos minutos que me restam, eu trago aqui que a ordem de missão fala acerca novamente de uma rotatividade, mas também não tem a comprovação na própria ordem de missão dessa rotatividade de pessoas. Fotos citadas em audiências, eu pergunto que inclusive as denúncias vinham com fotos. Eu perguntei ao policial. As pessoas mandavam fotos e naquela residência estava havendo tráfico de droga. Não foi juntada nenhuma foto nesse processo pela Polícia Civil, que não tem certeza se essas fotos foram inseridas no IP, na investigação, que eram fotos que, em tese, comprovariam isso, o depoimento do APC Natan, que é o chefe de investigação.
Por fim, excelências, a fim de devolver a palavra, desembargador Saraiva, a defesa técnica aqui entende que toda a tese ventilada nesse apelo encontra-se amparo jurisprudencial nas decisões da Suprema Corte e não há prova nenhuma, seja ela no estandarte probatório, seja ela de cadeia de custódia, que fomente ou que consiga manter uma condenação por tráfico de drogas ao apelante. Pelo conhecimento e provimento do recurso, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Agradecendo a Vossa Excelência, devo dizer que eu encaminhei o voto com antecedência aos eminentes colegas e estou observando aqui pelo nosso sistema que já estou sendo acompanhado, mas só para um destaque, eu disse o seguinte na emenda penal e processual penal, AP, crime, tráfico de drogas, posse de arma e porte de arma com oneração suprimida, punitivo, nulidade para inviolabilidade domiciliar, hipótese de flagrante delito, garantia constitucional excetuada pelas fundadas razões, hipótese de flagrante configurada, rejeição, pleito absolutório, subsídio bastante a revelar mercancia de substância entorpecente e depósito e aceder ao BEL, tese imposto de exercício mantido. Eu fiz um ligeiro destaque, só para consolidar a tese, onde eu reproduzi na outra procuradoria. Ela disse, diante deste fato, foram ao local e chegaram, visualizaram uma pessoa realizando a compra de drogas à porta do imóvel, tendo o usuário, ao notar a presença policiais, empreendido fuga. Em virtude da situação de flagrante, os agentes policiais adentraram a residência no momento em que encontraram o denunciado em porte de uma arma de fogo com mineração suprimida, 42 munições, 14 trouxinhas de cocaína. Ainda os agentes estatais tenham ingressado no local desprovido de mandado judicial e inexiste irregularidade em tal situação. Diante disso, observa a ausência de ilicitude na operação policial que culminou tal. E abriu o voto dizendo, com efeito, não se desconhece os outros precedentes emanados das Cortes Superiores, maiormente em sede de jurisprudência vinculante, quanto às diretrizes a serem observadas nas diligências relacionadas à invasão do domicílio. Todavia, a hipótese dos autos se apresenta outra, diante de elementos caracterizadores das fundadas razões centradas no fato de os agentes terem realizado a abordagem em virtude de denúncias anônimas, baseada em informações sobre o tráfico da residência do inculpado, além da tentativa de fuga ao perceber o patrulhamento ponderado. E o ministro Reinaldo Soares, em 2023, dizia exatamente, nesse contexto, verifica-se que as circunstâncias indicadas em conjunto ultrapassam um mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de objetos ilícitos, em especial substância entorpecente. Diz ele, o contexto que autorizou a abordagem do paciente também revela fundadas razões aptas a justificar a busca domiciliar, traduzindo o referido dirigente em exercício regular da atividade investigativa. Nós não podemos tirar da polícia esse exercício regular, que é exatamente essa condição investigativa. Mais à frente eu destaquei que não vislumbrava, repito, esboço de claudicância a ensejar a adulação do feito, como contrariamente aduziu o recorrente. Destaquei o depoimento policial Amós Soares. Ele diz, fizeram o monitoramento do local previamente. Estavam se preparando para o trabalho, mas resolveram fazer a incursão diante do fluxo de pessoas no local. Ele já vinha sendo investigado por outros crimes. Mais adiante, ele colaborou com a diligência policial, não reagiu. E já finalizando, senhor presidente, senhor eminente colega, aqui, trazendo aqui agora o ministro Joel Pacianic, em 2022, os depoimentos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do ético condenatório, quando em harmonia, naturalmente, com as demais provas dos autos. Então, o voto é no sentido pelo conhecimento desse provimento. Desembargador Glauber mantém a posição no Sim, senhor presidente, ratifico o voto registrado no sistema. Pois não, desembargador Ricardo Procópio. Igualmente, presidente, ratifico Então, o meu voto, acompanhando Vossa Excelência. Pois não, então recurso conhecido pela unanimidade, agradecemos a sua excelência pela belíssima sustentação. O seguinte será de forma remota. Tem um advogado presente, mas ele pediu para o final, porque tem segredo de justiça. É da relatoria do desembargador Glauber Rego, o número 1 da pauta. Apelação criminal 081 4691 15/2021, apelante. E de O da S.
advogado doutor Estênio Alves da Silva, OAB e tal. Apelado do Ministério Público. Em mesa, excelência. Está em mesa, senhor presidente. Doutor Estênio está nos ouvindo? Não estamos ouvindo Vossa Excelência, doutor Estênio. Ligue seu som, por favor. Doutor Estênio, não estamos ouvindo Vossa Excelência. Sai adentro de novo para ver se consegue nos acessar. Estamos visualizando, mas não ouvindo. Um minuto, excelência. Caso contrário, ficará adiado o julgamento. Bom, não dando o doutor Entendo conseguido ligar o som, nós vamos dar seguimento e chamar a votação número 14 da pauta, apelação criminal 080, 5390, 82, 2023. Apelante F da CB. Doutor Estênio. Estou ouvindo, senhor. Por favor, fale, o som está um pouco distante. Eu estou ouvindo, senhor. Que botão? Pois não, então vou retornar ao processo anterior. Eu já anunciei o número 1 da pauta, da relatoria do desembargador Glauber Rego. Está em mesa, excelência? Processo em mesa, senhor presidente. Pronto, o processo está em mesa, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, excelência. Obrigado, excelência. Só lembrando, excelência, que é segredo de justiça. Vossa Excelência evite citar o nome das partes e os fatos que venham a comprometer o andamento do processo, ok? Estou certo. Obrigado pela palavra. A outro desembargador presidente, nosso desembargador Saraiva Sobrinho, assim como o nosso relator, Glauber Rego, e o nosso desembargador Ricardo Popó. Excelência, é uma situação que adveio aqui da comarca de Mossoró, em que o apelante foi condenado a uma pena de 8 anos de reclusão e início de cumprimento da pena no regime fechado. É uma situação em que averigua suposto crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal. E recordo no início dessa sessão, excelência, quando logo na primeira sessão, logo no primeiro julgamento, o desembargador Ricardo Procópio, ele profere o seu voto de forma brilhante e naquela oportunidade ele menciona, abre aspas, não há, a não ser a palavra da vítima, qualquer outro elemento, qualquer outro suporte fático para uma sentença condenatória. E aqui a situação, excelência, é exatamente a mesma. Não há uma testemunha que corrobore com a palavra da vítima, diga-se, uma vítima à época dos fatos que tinha 9 anos de idade, não há uma testemunha que corrobore com aquela situação, excelência. Tanto é que a própria denúncia, à época, ela mencionava vários ilícitos criminais, na forma do crime continuado lá do artigo 69 do Código Penal. O que em sede de alegações finais, o próprio Ministério Público reconheceu que não havia elemento, suporte probatório suficiente para uma condenação de várias situações criminosas ou postas como criminosas. Apenas uma em que deixaria dúvida da suposta prática ilícita do apelante foi suficiente para impor uma condenação, esta materializada aqui, excelência, na monta de 8 anos de reclusão. Ora, excelência, na época, em audiência de instrução e julgamento, a defesa arrolou
3 testemunhas. Das 3 testemunhas, todas corroboraram com o empreito defensivo. Eles afirmaram de forma categórica que seria impossível o réu, ora apelante, ter praticado a conduta ilícita descrita na peça acusatória. E, além disso, Excelência, estamos diante de um processo que existiu um laudo. O próprio ITEP elaborou um laudo da residência em que, na visão do promotor de justiça, passou a trama delituosa, e este laudo atesta categoricamente que o espaço, por ser pequeno, era impossível de realizar determinadas condutas ilícitas sem que as testemunhas oculares ali presentes conseguissem visualizar. E aí fica, Excelência, a palavra da vítima, que em crimes dessa natureza é verdade, existe uma relevância maior. Contudo, essa relevância da palavra da vítima, diga-se uma criança de 9 anos, precisa ser corroborada com qualquer outro elemento de prova, com qualquer outra circunstância de prova, o que não existiu. Muito por contrário, a testemunha que é proprietária da residência em que se passavam as aulas de violão, aula de teclado, em que a suposta vítima era aluna, ela afirma categoricamente: eu participei de todas as aulas de forma presencial. Isso é testemunha. Eu presenciei todas as aulas da menor e não observei nenhum comportamento estranho do ora apelante e do acusado. Da mesma forma, as pessoas que estavam na residência, a exemplo, uma outra residente da casa, ela afirma: eu estava a todo momento na cozinha da residência. E aí eu preciso demonstrar a vossas excelências que, conforme o laudo que está no processo, a residência é muito pequena, de forma que, se determinada testemunha estivesse na cozinha, conseguiria visualizar de forma clara tudo o que estava acontecendo ali na sala, local das aulas de teclado, em que a vítima, a criança, suposta vítima, estava realizando a aula. Então, Excelência, deixa o judiciário um pouco inquieto, a defesa um pouco inquieta, em relação de ser a palavra da vítima único e último lastro probatório de uma sentença penal condenatória. Repito, e aqui eu não estou falando nem de uma palavra isolada, não. Eu estou falando da certeza, eu estou falando da comprovação da inocência, pois todas as testemunhas arroladas, todas as testemunhas ali descritas em audiência de instrução e julgamento, foram uníssemas em dizer: é impossível que a conduta descrita na peça acusatória tenha acontecido, porque eu estava presente. Isso dito por todas as testemunhas. E, para além disso, para corroborar que a testemunha realmente tinha a possibilidade de visualizar, foi elaborado, Excelência, pelo próprio ITEP, aqui do nosso estado, um laudo descritivo do local, da casa, da residência em questão. E foi constatado pelo ITEP que a testemunha, estando na cozinha, conseguiria visualizar tranquilamente a sala
e os outros cômodos da casa, conforme descrito. Tanto é, Excelência, que o próprio Ministério Público, em sede de alegações finais, entendeu e compreendeu que aquelas condutas criminosas descritas inicialmente seriam impossível ter acontecido, ficando a cargo apenas da dúvida em uma única situação em que a aula foi realizada no terraço e, diga-se de passagem, no dia dessa aula foi o dia de mais movimento na casa, porque era o dia que a banda inteira estava executando ali as suas músicas naquele local, e por essa dúvida em que o laudo descritivo ali, ele atesta que da cozinha não dá para visualizar, e por conta dessa dúvida, o Ministério Público sustentou a tese acusatória, sendo que o juiz de piso assim entendeu também pela condenação do réu e a reprimenda de uma pena de 8 anos. Veja, Excelência, perceba, nós estamos diante de um fato em que a sentença penal condenatória ela é balizada apenas na palavra da vítima, quando todo o conjunto probatório demonstra o contrário, quando o próprio laudo elaborado pelo ITEP do Rio Grande do Norte atesta o contrário, e quando não há um grau de certeza para que esse intento acusatório venha a se comprovar. O que há, na verdade, Excelência, é uma vaga dúvida em relação a uma conduta em que o réu, o ora apelante, não conseguiu comprovar que estava na presença de outras testemunhas. Olha só em que chegamos, Excelência. Acreditar e mais, fundamentar uma sentença nestes moldes é injusto. E a respeitável decisão do juiz de piso devemos contestá-la nessa egrégia Câmara Criminal. E essa egrégia Câmara Criminal, mantendo esta sentença penal condenatória contra o acusado, ela chancela um erro datíssima venha, chancela um erro do judiciário de primeiro piso, quando o próprio Código de Processo Penal assevera que a acusação, que o Ministério Público deve comprovar a culpabilidade dos cidadãos, das pessoas. Principalmente, Excelência, que estamos diante de um caso em que não há nenhum antecedente criminal contrário aqui do nosso apelante, e não há nenhum suporte probatório capaz de fundamentar, capaz de alicerçar uma sentença condenatória. Agradeço a palavra e a atenção dos eminentes desembargadores desta Câmara Criminal. Estou à disposição, Excelência. Agradecemos a Vossa Excelência e gostaria de parabenizar pelo uso da beca. Só me permita, não advertir, mas orientar, que em regra o tossal usado pelos advogados é verde, né? A beca é muito bem feita, muito bem bonita, agora o tossal deve ser verde. Então é uma proposição que a gente faz a Vossa Excelência, para que da próxima, se possível, puder trocar, fica muito mais digno para o encargo que Vossa Excelência exerce. Devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, doutor Estênio é um dos advogados de maior destaque aqui nesta Câmara Criminal. Ele que é lá do Alto Oeste, me parece falar da cidade de Mossoró, né? Então, parabenizar, doutor Estênio.
No entanto, senhor presidente, eu ratifico o meu voto que disponibilizei e faço um pequeno destaque com a preocupação de não ter a identificação da vítima e tampouco do acusado, mas destacando que a fala da defesa ela se reporta a momentos em que não é aqui o objeto da denúncia, né? O fato que motiva, que traz a sentença condenatória é justamente aquele em que o teclado é levado a um ambiente em que não havia terceiros e que a criança foi ali abusada. E ela traz toda a narrativa de uma forma bastante contundente e que permitiu a certeza do juízo condenatório, inclusive com reforço da sua genitora, de modo, senhor presidente, que a confirmação é medida que se impõe. Então eu ratifico o meu voto. Pois não, senhor desembargador Ricardo Procópio. Presidente, sem delongas, acompanho o relator que apreciou com cuidado e com minúcias a questão posta ao nosso julgamento. Acompanho o relator. Também fazendo minhas palavras de Vossa Excelência, eu também acompanho Sua Excelência, o relator, e proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade de votos. Doutor Estênio, muito obrigado pela presença marcante. Só não esqueça a nossa sugestão, né, o tossal verde, que é a cor da esperança que o advogado deve usar. Obrigado, Excelência. Eu particularmente gosto muito da vermelha, mas agradeço demais a atenção dos eminentes desembargadores. Bom trabalho, bom dia. Muito obrigado, Excelência. Seguinte e última sustentação oral, tem segredo de justiça, o advogado pediu para ficar por último, porque quer ficar fazendo uma defesa mais aberta, e eu determino que sejam suspensas as gravações. Quando o setor assim proceder, me avisa. É o de número? Desculpe, é o número 14 da minha relatoria, 080 53 90 88, apelante F da CB, advogado doutor Daniel Magno de Vasconcelos, e apelado Ministério Público. E o feito está em mesa. Bom, declaro reaberta a sessão e chama a votação habeas corpus 080 5806, paciente Claudio Oliveira da Silva, advogado Laurence Lino Monteiro de Mendonça. Foi relator, advogado Bardot Glaube. Após o voto do relator, conhecendo e denegando a ordem, pediu vista dos autos Bardot Glaube Herrego, desembargador Ricardo Procópio, declarou aguardar o voto visto. Em mesa, Excelência? Senhor presidente, não mesa, mas com o compromisso de trazê-lo na próxima sessão. Pois não, Excelência. Em seguida, a apelação criminal 010-2017-71-2017, número 3 da pauta. Apelante Divanira de Oliveira Barbosa, defensor público José Nicodemo de Oliveira II, apelado Ministério Público. Após o voto do relator, acompanhado pelo revisor de Bardot Glaube, pediu vista dos autos Bardot Ricardo Procópio. Em mesa, Excelência? Bom, Excelência, muito obrigado. Então, proclamo que recurso conhecido e desprovido. Não. Já acompanhou. Já acompanhei. Já. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade de votos. Os demais julgamentos em bloco. Da minha relatoria de Bardot Glaube, algum destaque nos votos oferecidos? Senhor presidente, o número 4. Número 4. Tem a tem suspensão a de Vossa Excelência. é. Quem foi já tem a convocação? A mudança da sessão aí. É. Não puderam participar. Ah, certo. Houve convocação, não é? Não puderam comparecer. Tranquilo. Pois não. 4 e o 5, não é isso? Inclusive, suspensão de Vossa Excelência. Né? No 5, é. Os demais, Excelência, acompanha? Acompanho. Ratifico os votos registrados no sistema, senhor presidente. O 28, não mesa. O 40. 20... Então, Não, foi na noite de ontem ainda. E o 28 da minha relatoria também não está em mesa. É um Não, mas o 40 está em mesa, senhor presidente. Não, eu digo 28.
Sim, certo. Então, os meus Vossa Excelência acompanha, né? Sim, ratifico os Pronto, outros. ratifique, eu também acompanho os da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Ricardo, só os demais. Acompanha. 40, deu um examinado que eu aguardo. O que foi que o advogado disse? 17, deixa eu olhar aqui. Já tá estranho aqui porque não aparece pra... É isso. Deixa eu ver aqui. Outra, né? Deixa eu corrigir o 17 aqui. Eu estou no 17 acompanhando o relator. Votei em todos, presidente. Quinta-feira, dia 27, na ordem regimental, 8 horas. Agradecemos a todos, agradecemos a Deus pelo momento de realização do direito. E, repetindo as palavras que disse o advogado, eu achei muito interessante. Nós somos senhor do nosso pensamento, mas escravos das nossas palavras. Muito interessante isso aqui. Agradeço a Deus e dou por encerrada a sessão.